Sabe aquela sensação de acordar já com cansaço, mas ao mesmo tempo a cabeça não para, pensando em mil coisas que precisam ser feitas? De um lado, o corpo parece travado, paralisado. Do outro, a mente tá a 1000 por hora. Pois é, esse é o paradoxo que a gente vai desvendar aqui. Essa conexão um tanto estranha entre a ansiedade e o que a gente chama de preguiça. A nossa mente, hoje em dia, vive quase sempre em estado de alerta. Ela está acelerada, está confusa e, claro, uma hora ela fica esgotada. E é justamente nesse ponto de exaustão que nasce um conflito interno, que se manifesta em dois sintomas que parecem ser o oposto um do outro, mas que, na verdade, andam de mãos dadas. E aqui está o centro de tudo. A ansiedade é como correr uma maratona por dentro, cheia de preocupações, medos, cenários, e ao mesmo tempo vem essa força que paralisa, que impede a gente de agir no mundo real, lá fora. O resultado? A gente fica preso nesse meio de campo, sentindo duas coisas terríveis: a culpa por não conseguir fazer nada e o medo por não conseguir de jeito nenhum parar de pensar. Mas e se a gente pensasse diferente? E se a causa dessa paralisia toda não for uma falha de caráter, não for falta de vontade? A proposta aqui é deixar um pouco a autoculpa de lado para a gente poder investigar qual é a real origem desse problema. E o ponto-chave é exatamente este. O problema não é falta de disciplina, é um excesso de pensamentos bagunçados sem gerenciamento. Pensa bem, a gente vive numa cultura que nos ensinou a produzir o tempo todo, a resolver problemas do lado de fora, mas quase ninguém nos ensinou a organizar o nosso próprio mundo interno, né? Quando o cérebro fica esgotado de tanto projetar desastres, de tanto pensar e se eu falhar, e se der tudo errado, ele aciona um tipo de mecanismo de defesa. O pesquisador Augusto Cury deu um nome para isso: bloqueio da ação. Basicamente, o cérebro desliga o nosso entusiasmo para evitar um colapso geral do sistema. É pura autoproteção. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Aquela paralisia que a gente chama de preguiça, na maioria das vezes, não tem nada a ver com apatia ou desinteresse. É um sinal de socorro. É o nosso corpo e a nossa mente gritando: chega, eu não aguento mais viver nesse estado de alerta máximo. Certo. Então, como é que se sai desse ciclo? Bem, a solução começa quando a gente decide tomar as rédeas da mente. É preciso aprender a conduzir os nossos pensamentos, em vez de simplesmente sermos arrastados por eles. A ideia é se tornar de fato o gestor do próprio mundo interno. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Como a gente fortalece esse tal eu gestor? Como é que a gente se transforma no diretor consciente do nosso teatro mental, em vez de ser só mais um ator perdido no meio do caos do palco? O treinamento desse eu gestor tem basicamente 3 passos. Primeiro, apenas observar os pensamentos, sem julgar. Segundo, filtrar, decidir o que ali merece atenção e o que é só ruído. E o passo final, que é o mais poderoso de todos: redialogar, ou seja, mudar conscientemente a conversa interna, trocando a autocrítica pela autocompreensão. Vamos ver uns exemplos bem práticos. Trocar um "eu sou um fracasso" por "eu ainda estou aprendendo" já abre uma janela para o crescimento. Mudar de "eu não aguento mais" para "estou cansado, mas posso começar devagar" transforma a paralisia numa pequena ação. E olha, essas pequenas mudanças na linguagem, elas não são só um papo positivo, não. Elas podem criar mudanças reais na química do nosso cérebro. Mas gerenciar pensamentos é só uma parte da história. Agora, a gente precisa falar sobre educar as emoções. Sabe por quê? Porque sem inteligência emocional, até o intelecto mais brilhante pode virar um peso. Emoções que não são gerenciadas acabam virando tiranos, forçando o cérebro a só reagir, em vez de responder com consciência. As emoções não são nossas inimigas, gente. Elas são mensageiras. A raiva, por exemplo, está sinalizando que um limite foi ultrapassado. O medo está pedindo segurança. A tristeza está indicando uma perda. O problema real aparece quando a gente ignora ou reprime essas mensagens. Elas não somem, não. Elas se transformam em sintomas, como a ansiedade crônica ou essa preguiça paralisante de viver. E tem uma técnica que parece simples demais para ser verdade, mas é muito poderosa: dar nome ao que se sente. O simples ato de dizer: ok, estou sentindo medo, ou isso aqui é frustração, ativa o nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais racional do cérebro, e ele ajuda a regular a resposta emocional. Isso é neurociência, não é mágica. Quando a gente nomeia a emoção, ela começa a perder o poder sobre a gente. Uma mente sem uma estrutura de autocuidado fica muito vulnerável ao caos.
E o caos, a gente sabe, é o ambiente perfeito para a ansiedade e para a paralisia crescerem. A solução, então, é construir novos hábitos mentais, criar pequenos rituais diários que trazem um pouco de ordem e resiliência. E olha só 3 rituais bem simples, mas com um impacto gigante. De manhã, 3 minutinhos de silêncio, antes de pegar no celular, só para definir a intenção do dia. Durante o dia, uma pausa de 30 segundos a cada 2 horas, só para respirar e zerar o sistema nervoso. E à noite, anotar 3 coisas pelas quais se é grato, para treinar o cérebro a focar no que foi bom. E de novo, isso não é só pensamento positivo, é neuroplasticidade na prática. O nosso cérebro não muda na marra, ele muda com repetição. Praticar esses rituais por 21 dias seguidos, por exemplo, já começa a criar e a fortalecer caminhos neurais novos, tornando o equilíbrio e a calma o nosso novo estado padrão. E quando a gente junta todas essas peças, o gerenciamento dos pensamentos, a educação das emoções e os novos hábitos, a transformação final fica bem clara. A gente deixa de ser uma vítima que só reage às circunstâncias internas para se tornar de fato o gestor da nossa própria vida. No final das contas, tudo se resume a essa mudança de identidade. É um lembrete poderoso de que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos a nossa ansiedade, nós não somos a nossa preguiça. Nós somos a consciência que observa e que gerencia tudo isso. E internalizar essa verdade é o que finalmente enfraquece o domínio do medo e da procrastinação. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A mente é como um cavalo poderoso. Se for domada, nos leva a lugares incríveis. Se ficar selvagem, ela nos derruba. A diferença entre um destino e outro é definida por uma única coisa: quem é que está segurando as rédeas? A resposta a essa pergunta, bom, ela define tudo.